Bom dia! Belas paisagens, do litoral à Serra do Mar, do Planalto aos sertões, nossos rios, a colonização. O Meu Paraná de hoje mostra o registro histórico deixado pelos olhos sensíveis e o talento de grandes pintores, brasileiros e também estrangeiros que simplesmente passaram por aqui ou se radicaram, mas todos com uma paixão em comum: as belezas naturais do nosso estado. Debaixo do sol forte, tons de azul e verde desenham o cenário. Diante destes lugares, é fácil perder a noção do tempo. É a natureza, cheia de luz, de cores e de uma riqueza incomparável. Paisagens do Paraná impressionaram os primeiros homens que passaram por aqui e continuam impressionando. Hoje, imagens em movimento, cliques são infinitos, mas em outros tempos, registrar imagens como esta exigia talento. Um pedacinho de Guaratuba, a exuberância das cataratas do Iguaçu e a pacata Vila de Curitiba. Os trabalhos, obras de grandes mestres da nossa pintura, estão reunidos neste livro. Óleos, aquarelas e crayons revelam a diversidade de paisagens do Paraná. No litoral, na Serra do Mar, nos Campos Gerais. O artista paranaense, ele é fantástico. Não sei se pela mistura de etnias do Paraná, ele conseguiu reproduzir a sua terra com um amor muito grande. Regina Casilo coordenou a última edição do livro, lançado originalmente em 82 pela equipe do professor Newton Carneiro. O álbum, uma compilação do trabalho de 29 artistas, faz uma viagem ao passado e mostra um Paraná preocupado em registrar o que possui de mais fascinante. E eu imagino assim, um estrangeiro, uma pessoa de fora, que olhe e diga: meu Deus, como o Brasil é rico, como o Paraná é diferente, digamos, da Bahia, de outro estado. O Paraná tem características tão próprias. Detalhes que já aparecem nas obras do francês Jean-Baptiste Debré, de 1827. Nas aquarelas e nos desenhos do artista, a visita que fez ao estado percorrendo o caminho dos tropeiros de São Paulo a Curitiba e depois até o nosso litoral. Pinturas que são documentos de uma época, ainda que boa parte delas tenha sido pintada de memória, baseada em esboços e nas lembranças que o artista tinha de sua viagem. É de Debré a imagem mais antiga de Curitiba que se tem notícia. Um pequeno povoado com a Serra do Mar ao fundo. Pelas descrições que nós temos de viajantes e até pelas ilustrações e pelas gravuras que foram pintadas na época, era uma cidade pequena, eram casas brancas, caiadas, boa parte delas eram de pedras, a igrejinha rústica, poucos sobrados. Quase 30 anos depois, a aquarela do cartógrafo norte-americano John Henry Elliott mostra que Curitiba tinha mudado muito pouco. Só com a criação da nova província do Paraná é que a cidade, vista aqui do alto das ruínas de São Francisco, pelo artista William Lloyd, acelerou a caminhada rumo à metrópole. Hoje, construções cercam o monumento. Essa transformação da paisagem, principalmente da arquitetura, foi provavelmente mais após a década de 1830, 40, quando chegaram os alemães, né? Começaram a trazer umas técnicas novas de construção, houve um cuidado maior com o próprio calçamento das ruas, das vias e das calçadas em frente às casas. Então é um período em que a cidade começa a realmente se transformar e que coincide tudo isso com a chegada da ferrovia, do bonde, a inauguração do passeio público em 1886 também. Então isso tudo contribuiu para mudar esse cenário da cidade nesse século XIX, que é um período em que ela foi bastante retratada por pintores, né? Fora da cidade, o que chamava a atenção dos artistas era a rica vegetação dos trópicos. William Michaud
a retratou com perfeição. O suíço bem-nascido vivia no Rio de Janeiro. De passagem por Superagui, ele se encantou por uma jovem caiçara e decidiu viver numa das ilhas do arquipélago. Era 1854 e nas aquarelas que pintou no litoral estão palmeiras, bromélias e todo o emaranhado de plantas da Mata Atlântica. São detalhes, detalhes e detalhes, minúcias, pormenores da nossa vegetação. Então, são obras até para estudo de uma vegetação que talvez já não exista mais. As belezas naturais e o encantamento pela descoberta de um novo mundo inspiravam estes artistas itinerantes, de passagem pelo Paraná. Mas as artes plásticas do estado já estavam prestes a ganhar um tempero regional. Em meio às influências das escolas europeias, houve um momento em que os pintores sentiram necessidade de criar uma identidade própria. Era a marca paranaense no cenário das artes brasileiras. Baía de Paranaguá. O vai e vem de navios movimentava o porto na virada do século XX. Em um deles estava o norueguês Alfredo Andersen. Um problema no navio segurou o artista na cidade. Andersen acabou vivendo 5 anos em Paranaguá. Depois mudou-se para Curitiba, onde passou o resto da vida. Chamado de o pai da pintura paranaense, ele buscou nas paisagens elementos para exprimir a sua arte. Do litoral, pincelou nas telas alguns pontos de Paranaguá, como a Igreja do Rocio, Guaratuba. E quem reconhece nestas pinturas o lugar que inspirou o artista? Livro nas mãos, os pescadores da prainha de Caieiras, em Guaratuba, visualizam o cenário eternizado no óleo sobre tela. O mato aí tampou a frente da casa, né? Mas antigamente era isso aqui mesmo. A casa ainda existe? A casa ainda existe, é de uma família de alemães. A grande pedra ao lado do morro ainda está lá. É lindo recordar a nossa prainha aqui, né? Fundador de uma escola de desenho na capital, entre os seus discípulos estão alguns dos nomes mais importantes da pintura paranaense. Teodoro de Bona nasceu em Morretes, mas cursou a Real Academia de Veneza, cidade italiana, onde ficou por 10 anos. Encontrou nos detalhes arquitetônicos da antiga Morretes motivo para desenvolver uma pintura bem característica. O cenário mudou, mas é possível reconhecer a igreja de Nossa Senhora do Porto de Morretes do mesmo ângulo do artista. Outro paranaense, Frederico Lang, ganhou no apelido Lang de Morretes o nome da cidade onde nasceu. Cursou a Escola Superior de Belas Artes de Munique, mas nem por isso se distanciou do aprendizado em terras brasileiras. E nas suas obras, lá está a típica paisagem paranaense registrada. Lang de Morretes também deixou discípulos, como Arthur Nísio, especialista na pintura de animais, que retratou ainda festas típicas. Ao lado de outros artistas, Lang de Morretes deu início ao movimento paranista. Era uma busca de identidade física, visual e política e ideológica ao mesmo tempo, né? Como, ao contrário dos países europeus, já muito estabilizados política, etnicamente, inclusive, o Brasil era um país, né, em ebulição, né? E o que tinha de mais estável e de mais diferente, né, das imagens já estabelecidas era a paisagem. Então isso serviu como uma luva para se constituir uma imagem do Paraná, que era um estado novo, o estado mais novo da federação no momento, e ao mesmo tempo se constituir um estilo, né, moderno, porque a paisagem era um estilo moderno na época, né, e diferente das demais regiões do Brasil. Pinheiros, uma constante nas obras de quase todos eles, como nas pinturas a óleo de Miguel Bacum. Era como se cultuassem a árvore que hoje é símbolo do Paraná, sob os mais variados ângulos e técnicas. Foi um trabalho que muitas vezes é pensado como passadista ou como conservador, né? Principalmente porque a visão modernista paulista foi a que venceu a guerra ideológica, né?
mas na verdade era uma escolha proposital e que fazia parte do interesse das elites locais paranaenses de origem agrária, né, de conservar e de constituir uma imagem paranaense própria que, por definição, se diferenciasse das paulistas, cariocas e brasileiras em geral. As paisagens do Paraná ganharam novas interpretações depois que artistas do estado foram estudar na Europa. De lá, trouxeram técnicas que deram formas próprias à arte paranaense. Essa novidade, ela só vai acontecer mesmo na década de 40, quando Guido Viaro, a partir de 36, chega, e também Nebona, quando chega da Europa e faz uma grande exposição no Clube Curitibano, ele vai espantar, né? Vai deixar, vamos dizer, os nossos pintores mesmo, autóctones aqui, e a nossa cultura, vamos dizer, até então estabelecida, boquiabertos, porque era uma novidade que ele trazia. Na década de 50, o engenheiro francês Paul Garfinkel trocou os cálculos pelas tintas ao se mudar para Curitiba. Ele registrou em óleo sobre tela o centro histórico com suas calçadas de pedra conservadas até hoje. Na cena aparecem a Igreja da Ordem e o Bebedouro, onde os moradores levavam os animais para matar a sede. Muitas das obras reunidas neste catálogo pertencem a colecionadores. Para a professora de História da Arte, Maria Cecília Noronha, a atual preocupação com a manutenção de nossas paisagens naturais pode ser uma aliada para o ensino da arte. Até hoje, muito fácil essa coisa do amor à natureza. Então, que se juntasse a esse respeito à natureza, essa paixão que os pintores, também paranaenses, tiveram pela natureza. E desta forma, então, de um lado, trabalhar toda a questão ecológica e, de outro lado, a questão cultural, que é forte, que é necessária, que é importante para o desenvolvimento da cultura no Paraná. Viram só? É apenas uma parte da nossa riquíssima história das artes plásticas do Paraná. E se você quer rever este programa, acesse o nosso site www.rpctv.com.br/Meu Paraná. Bom fim de semana, tchau!